Fala, meus queridos, aqui quem vos fala é o professor Jonathan e nessa aula de hoje nós iremos aprender os verbos em inglês, tá? As nossas lições durante essas aulas que eu vou estar postando aqui no canal vai estar relacionada a alguns verbos mais usados no inglês, certo? A gente vai estar aplicando também em frases, vamos estar também trabalhando conversação. Enfim, eu quero que vocês desenvolvam e aprendam ao máximo o inglês, certo? E os verbos que a gente vai abordar hoje é o verbo to drink e o verbo to eat, right? Então vamos começar a nossa aula com o verbo to drink. A tradução do verbo to drink significa beber ou tomar no sentido de beber líquido, certo? Então a gente vai primeiro usar o verbo to drink nos pronomes pessoal. Por exemplo, I drink. I drink significa eu bebo. You drink. You drink significa você bebe ou tu bebe, right? He drinks significa ele bebe. Depois eu explico para vocês o porquê desse S de drinks está em vermelho, tá bom? Vamos continuar. She drinks significa ela bebe. She drinks. It drinks significa ele ou ela em sentido de coisas, objetos ou animais, tá? Esse it está representando ele ou ela, mas algo que não seja ser humano, right? Então veja bem. It drinks significa beber. Ele ou ela bebe sempre no sentido de coisas ou objetos ou animais. We drink. We drink significa nós bebemos. You drink. You drink. Esse you ele já está no plural. Temos o you, que fica na segunda posição do singular, certo? Quando eu falo you drink, no singular eu estou referindo a você. Mas quando eu falo you drink no plural, eu estou representando vocês ou vós, right? They drink. They drink significa eles ou elas bebem, certo? É eles e elas no plural. Agora vamos para a resolução. Professor, por que he drinks, she drinks, it drinks está com esse S em vermelho? Na língua inglesa, pessoal, eles utilizam a terceira pessoa do singular na forma de conjugação. Isso significa que a terceira pessoa do singular, ele é conjugado. Só que existem algumas regras aí, tá? Que daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês. Mas muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que se conjuga? Veja bem, a primeira pessoa do singular, ela indica quem fala. Como, por exemplo, eu, ok? E nós. I, we, ok? A segunda pessoa, ela indica com quem se fala. Com quem se fala? Tu, que está representado aqui por you, e you no plural, que é o vós, ou vocês, ok? E a terceira pessoa,
indica de quem se fala. De quem se fala? Que no caso seria ele, ela, ou ele ou ela, coisas, objetos, animais. E they, tá? Que seria eles ou elas no plural. Então é a terceira pessoa. Então, primeira pessoa, certo? Primeira, segunda pessoa e terceira pessoa. Ok? Um exemplo aí que a gente pode estar usando no uso das pessoas verbais. Uma frase: eu bebo água, que no inglês seria I drink water. Então, quando eu digo eu bebo água, I drink water, quem fala? Certo? Então, eu estou falando, eu bebo água. Alright? Outra frase: você bebe água, que no inglês seria you drink water. No caso aqui nessa frase, com quem se fala? Eu estou dizendo que você bebe água. Alright? E nessa terceira frase, como exemplo, ele bebe água. He drinks water. No caso, essa frase, ele está o quê? De quem se fala. Certo? Então, ele. Eu estou citando ele. Então, eu estou falando dele. Então, ele bebe água. He drinks water. Alright, gente? Então, vamos lá. As pessoas do verbo variam em números. Como assim, professor? Em números. A gente separa em 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Aí vocês devem estar se perguntando: quem são essas 3 pessoas do singular e quem são essas 3 pessoas do plural? A primeira pessoa do singular é o I. I é a primeira pessoa do singular. Ok? You, ele está representando a segunda pessoa do singular. Right? You é a segunda pessoa. Já he, she e it, ele vai estar representando a terceira pessoa do singular. Ok? Aí mais embaixo, nós veremos aqui we, you, they. Essas 3 pessoas aqui, elas fazem parte do plural. Então, o we vai ser a primeira pessoa do plural, certo? You vai ser a segunda pessoa do plural. E they vai ser a terceira pessoa do plural. Então, esta é a classificação da primeira, da segunda e da terceira pessoa do plural. Agora, eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês essa regrinha aqui, pessoal. É essa regrinha aqui que vocês vão ter que estar sempre utilizando quando houver as pessoas da terceira pessoa do singular. Certo? Como he, she e it. Após eles, vai vir o verbo, pessoal. Aí aqui temos como exemplo o verbo drink. Ok? Então, o verbo, ele sempre vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Alright? Então, vamos ver as regras. A regra é bem simples. Verbos terminado com O, S, X, SH e CH, vocês só vão ter que acrescentar ES, certo? Então, se fosse o verbo to go, é o verbo ir. Então, to go, a última letra do verbo é o O.
Então, se a última letra do verbo é o O, eu só vou acrescentar o ES. Ok? Depois, mais para frente, a gente vai estar sempre trabalhando isso aí. Vocês vão ver que é bem facinho. Beleza? Agora, verbos terminados com vogal e Y. Verbos que terminam com vogal e Y. Você só acrescenta o S. Tá? Por exemplo, o verbo to play, que é o verbo jogar ou brincar. To play, ele termina com a vogal A e Y, certo? Já que eles terminam com vogal e Y, eu só acrescento o S, ok? No verbo. Agora, verbos que terminem com consoante e Y, eu retiro o Y do verbo, tá? Que é a última letra do verbo, retiro o Y. Você só vai tirar o Y se antes do Y vier uma consoante. Tira o Y e acrescenta IES, tá? Como o verbo to cry. Pronto, cry, chorar. Ele vem o quê? CRY. Então, vem consoante mais o Y. Retiro o Y, vai ficar cries. Beleza? E já outros verbos que não se enquadram a essas regrinhas, vocês só irão acrescentar o S, tá? Os demais verbos que vocês verem que não é compatível com essas regras acima, você só acrescenta o S, como é o exemplo do drink. Drink, qual é a última letra do verbo? K. K se encontra aqui em alguma dessas regras acima? Não. Então, ele significa que é outros. Então, eu só acrescento o S, tá? Agora, tem uma observação aqui que vocês têm que lembrar. O verbo to have, ele não se enquadra a essas regras aqui, tá? A conjugação de have vai ser has, porque ele é um verbo irregular, que mais para frente eu vou estar falando disso aí, tá bom? Então, lembre-se dessas regrinhas. Eu aconselho vocês a anotar essas regrinhas aqui no seu caderno, tá? Para poder estar resolvendo o exercício que logo no final do curso eu vou estar passando para vocês, tá bom? Dê um stop aí, aperta um pausa e anotem essas regrinhas. Vamos ver alguns exemplos de frases aplicando o verbo to drink. Primeiro exemplo, I drink water. I drink water significa eu bebo água, ok? Segunda frase, we drink juice. We drink juice significa nós bebemos suco. Terceira frase, she drinks coffee. Percebam que em drinks foi acrescido do S porque she está na terceira pessoa do singular. She drinks coffee, que significa ela bebe café. You drink milk. You drink milk significa você bebe leite. I drink coffee with milk. I drink coffee with milk. I drink coffee with milk significa eu bebo café com leite. Right? He drinks orange juice. He drinks orange juice. Ele bebe suco de laranja. Lembra do S? O S, ele só é acrescido quando o sujeito, a pessoa verbal aqui, tá? Quando ele se encontra na terceira pessoa, beleza? Então, o S, ele é acrescido quando ele se encontra na terceira pessoa do singular. O orange juice
significa suco de laranja. Então, he drinks orange juice. Right, babies? Let's go! Agora vamos falar a respeito do verbo to eat, que é o verbo em sua tradução que significa comer. É um dos verbos mais utilizados tanto na língua inglesa como na língua portuguesa. A gente usa muito esse verbo comer. Vamos ver alguns exemplos com as pessoas. Primeira pessoa, I eat. Eu como. You eat. Você come. He eats. Ele come. She eats. Ela come. It eats. Ele ou ela come. Lembrando que está relacionado a objetos, coisas ou animais. Tá bom? We eat. Nós comemos. You eat, segunda pessoa do plural. Vocês comem ou vós comem. They eat. Eles ou elas comem. Terceira pessoa do plural. Ok? Lembra da regra? Regrinha aqui, terceira pessoa do singular. De acordo com a língua inglesa, se conjuga os verbos. Foi por isso que eu deixei o S em vermelho. A palavra eat, a terminação dele é um T. Então, o T ele vai se enquadrar a regra outros. Então, eu só acrescento no verbo o S, tá bom? Então, he eats, she eats, it eats, right? Vamos ver agora o verbo to eat em frases. For example, I eat bread. I eat bread. Eu como pão. I eat bread. We eat bread with cheese. Nós comemos pão com queijo. Nós, eat, comemos bread, pão, with, com cheese, queijo. We eat bread with cheese. Nós comemos pão com queijo. She eats bread with ham. She eats bread with ham. Ela come pão com presunto. Ela, eats, come bread, pão, with, com ham, presunto. Right? You eat meat. Você come carne. You, você, eat, come meat, carne. Right? Vamos lá. Próxima frase. I eat fish and meat. I eat fish and meat. I eat fish and meat. Que significa eu como peixe e carne. Eu, eat, como fish, peixe, and, e, meat, carne. Right? Próxima frase. He eats bread with eggs. He eats bread with egg. Significa o quê? Ele come pão com ovo.
he, ele. Eats, come. Bread, pão. With, com. Egg, ovo. Alright, babies? Agora vamos usar o verbo to drink and to eat em algumas frases. I eat bread with cheese and I drink juice. Vou falar agora mais devagar. I eat bread with cheese and I drink juice. Que significa: eu como pão com queijo e bebo suco. Próxima frase. I eat bread with egg and I drink coffee with milk. Vou pronunciar mais devagar. I eat bread with egg and I drink coffee with milk. Que na sua tradução, eu como pão com ovo e bebo café com leite. Próxima frase. I eat cookies and I drink soda. I eat cookies and I drink soda. Agora pronunciando mais devagar. I eat cookies and I drink soda. Sua tradução é: eu como biscoitos e bebo refrigerante. Alright, babies? E a gente finaliza essa aula. Eu quero que vocês façam o seguinte: revejam essas aulas o máximo possível, tá bom, pessoal? Repitam sempre após eu falar inglês para vocês absorver o conhecimento, tá? Lembre-se também, pessoal, de me seguir no Instagram, que ainda não me segue, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho que fica ao lado da inscrição, tá? Para vocês poderem estar sempre recebendo novas aulas aí. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Até a próxima aula.